Pessoal, temos recebido muitos e-mails pedindo para fazermos um vídeo sobre a possível cidade que existe na Amazônia, a Ratanaba ou Ratanabá. Não é de hoje que temos recebido e-mails e até hoje não tínhamos feito nenhum conteúdo a respeito. Então, fizemos as nossas pesquisas que remontam há muitos anos atrás. O desmatamento tem deixado à mostra áreas nunca vistas antes, por séculos e séculos. Imagens de satélites têm sido usadas para definir limites de assentamentos, que seriam cidades aqui na Amazônia, com mais de 240 quilômetros de diâmetro. Inicialmente, o que foi descoberto é que nos primórdios, a bacia amazônica era um território intocado. Entre os espanhóis, havia até uma lenda de que havia uma cidade perdida, cheia de ouro, que seria a Eldorado. Continuando a pesquisa, seguimos a devastação do desmatamento que tem sido feito talvez de propósito para chegar nesta complexa região. Outra vez, usando satélites, especialistas puderam ver uma enorme rede de túneis com estruturas geometricamente alinhadas e até então, quem construiu tudo isso era uma civilização desconhecida. Eldorado continua sendo uma lenda, distraindo ambiciosos, procurando por ouro, tirando a atenção de pesquisas sobre a verdadeira localização da cidade. Mas queremos fazer uma ressalva aqui. Nós já sabemos quem ama o ouro e quem veio até o nosso planeta procurando por ouro. Seguindo, em 1900, vejam bem o ano, em 1900, um explorador britânico chamado Percy Fawcett insistiu que as ruínas encontradas, as cerâmicas, o que havia por lá, vestígios de calçadas e estradas, eram evidências suficientes para afirmar que o território continha, sim, grandes populações e que elas eram avançadas para a época. Ele tinha tanta certeza que 25 anos depois ele partiu para a região com um grupo incluindo o próprio filho, um dos seus filhos de 21 anos, e desde então não houve mais notícias a respeito deles, eles desapareceram. O tempo passou. Em 2005, outro arqueólogo chamado Michael Henkerberger descobriu na mesma área mais de 20 assentamentos que continham fossos, paredes, praças dispostas nos pontos cardeais, e ele acreditava que cada assentamento poderia conter de 2 a 5 mil pessoas. Ou seja, podiam ser cidades maiores que muitas cidades medievais. Algumas paredes foram projetadas, ao que parece, para fins defensivos ou cerimoniais, por causa dos montes que podiam ter sido usados por estas civilizações para observações astronômicas. Isso nós estamos falando dos assentamentos, nas pesquisas na superfície. Há um livro chamado Mundos Subterrâneos, escrito em 1989 por Walter Minkel, onde ele fala de dragões, espécies perdidas e OVNIs, ou seja, naves. E em 1956, vamos voltar no tempo, um pesquisador chamado Harold Wilkins afirmou que, nas terras brasileiras, haviam civilizações mais antigas que a sumeriana ou a egípcia. Seria uma espécie de pessoas inteligentes, civilizadas e que usavam barba. Segundo ele, a América do Sul nunca foi submersa pelo mar, nem na Era do Gelo.
e pode ser o verdadeiro berço da humanidade, não a Babilônia, a Suméria, como nós acreditamos. Surpreendentemente, ele menciona que algumas evidências mostram que tais seres vieram por baixo da terra. Vamos ler agora um manuscrito datado de 1753 por um caçador de tesouros que esteve por aqui, e ele escreveu: entramos na cidade estranha, chegamos em uma estrada de grande extensão, a praça é bem montada e nela, no meio, há uma coluna de pedra negra de extraordinária grandeza, e no topo havia a estátua de um homem com a mão no quadril esquerdo e o braço direito estendido com o dedo indicador para o polo norte. Descemos o rio e tropeçamos em uma catarata de tal estrondo e agitação de água espumante que ofereceu resistência ao nosso avanço. Ao lado leste, encontramos várias cavidades subterrâneas, buracos. Testamos suas profundezas com cordas, mas depois de muitas tentativas, não fomos capazes de sondar suas profundezas. Avançando no tempo, em 1953, o outro filho do Sr. Fawcett, Brian, selecionou registros do seu pai e em um deles estava escrito: chegamos em uma praça e no centro havia uma enorme coluna de pedra preta, sobre ela uma efígie de um homem em perfeita conservação, com uma mão no quadril e a outra apontando para o norte. Eles seguiram o rio, viram a cachoeira também, e ele acredita que viu minas, que haviam poços suspeitos, mas que eles não poderiam explorar. Bom, minas são feitas para que mineiros entrem, portanto, chegar nelas poderia ser possível por aquelas civilizações se tivessem encontrado entradas subterrâneas. Os incas informaram que as cavernas subterrâneas possuíam hieróglifos e que para entrar a permissão só era concedida apenas a um descendente inca de cada geração. Na época, do lado deles, os túneis foram fechados pelo sumo sacerdote da antiga cidade de Cusco. Entretanto, há um acesso a túneis subterrâneos que vão de Cusco a Lima, em linha reta. Virando para o sul, chegariam na Bolívia. Como todos sabem, há uma história na cidade de São Tomé das Letras, interior de Minas Gerais, de que a Gruta do Carimbado é, na verdade, um desses túneis que termina 4.000 quilômetros depois em Machu Picchu. Usando uma ideia, apenas uma hipótese, podemos pensar que essas civilizações que achamos que não existem mais podem estar bem, vivendo em túneis que ligam toda a América do Sul a outros lugares, que por sua vez estão interligados com túneis através de todo o mundo. Quem os fez? A mesma civilização desde os primórdios da humanidade. Outro fato interessante é que, em outro desses túneis subterrâneos encontrados, aconteceu um fato muito interessante. Toda vez que o grupo de pesquisa se reunia e começava a entrar na caverna, todos sentiam ao mesmo tempo um medo intenso e crises de pânico, todos juntos, e eles não conseguiam entrar. Até que encontraram um guia, um homem, que disse que os levaria e que eles não precisariam ter medo algum. Dentro do túnel, descendo em profundidade, encontraram escadas em espiral em pedras cortadas que desciam mais e mais fundo. Confusos, depois de uma discussão, enfim, escolheram quem desceria as escadas. E o homem que as desceu retornou dizendo que havia uma sala com mais pedras cortadas, um trono gigante esculpido na rocha no meio da sala, que haviam artefatos na parede, e eles pediram: volte e traga alguns desses artefatos, mas ele se recusou veementemente.
Então eles saíram da caverna e foi declarado como segredo entre todos a entrada para o local até hoje. Há uma teoria de que alguns atlantes sobreviventes conseguiram chegar em nossas terras na época e construíram uma nova cidade no subterrâneo do que chamamos hoje de Estado do Mato Grosso, provavelmente onde turistas e moradores costumam ter muitos avistamentos, seria a Chapada dos Guimarães. Para que hajam túneis subterrâneos que interliguem bases, seria preciso lidar com tais seres que já estavam no intraterra há milênios. Talvez tenha sido feito um acordo e, como sempre, talvez em algum momento este acordo foi quebrado, tanto que, entre os intraterrenos, há os positivos e os negativos. Cidades com seres benevolentes que estão vivendo no subterrâneo, seja aqui ou em outro lugar, são espécies espiritualizadas, amorosas, não são bélicas, nem entre si, nem em relação a outras espécies. Exercem a ideia da não agressão. E algo interessante que descobrimos na nossa pesquisa é que a forma de locomoção de tais cidades subterrâneas é exatamente a descrita pelo fio. Eles se movem através de veículos em alta velocidade usando uma tecnologia que não seria nossa, não encostando no chão, mas levitando no ar. A velocidade, na verdade, e a direção poderiam ser comandadas pela mente. Não é qualquer coisa, não é uma rede desordenada, há um controle. Eles podem usar tais veículos menores, como também os maiores, por onde seguem os trens que possuem um campo de força ao seu redor. A informação que chegamos, bem distante do assunto Phil Schneider, é impressionante porque corrobora exatamente mais uma vez o que ele contou. Tubos foram criados por máquinas de perfuração a laser que levam rochas a temperaturas altíssimas e, ao mesmo tempo, as esfriam, tornando-as cristalinas, mais resistentes que um diamante. Um dos que viram e visitaram tais túneis foi o Erich von Däniken, coincidentemente citado por Phil em uma das suas palestras, e nós não comentamos isso nos vídeos. Erich escreveu: entramos na caverna, acendemos as luzes em nossos capacetes e entramos no buraco que nos levaria às profundezas. Descemos por uma corda a uns 70 metros da superfície, depois tivemos mais 2 descidas de aproximadamente 76 metros cada e chegamos a um mundo onde uma espécie estranha construiu passagens que formavam ângulos retos. As paredes eram lisas, polidas, os tetos planos, como se fossem cobertos por esmalte. E enquanto examinava as paredes, eu comecei a rir. E o guia virou-se para mim e disse: "O que há de errado com você? Enlouqueceu?" Eu respondi: "Gostaria de ver os arqueólogos com a coragem de dizer que este trabalho foi feito com machados de mão." Fiquei extremamente feliz. O guia então disse que, seguindo em frente, eles chegariam no Peru e também no Equador. Agora vamos entrar mesmo no conteúdo, porque o que falamos até agora foi uma introdução. Vocês pediram para que pesquisássemos sobre Ratanabá, a suposta cidade subterrânea na Amazônia. Nós fizemos as nossas pesquisas sem ver nenhum outro tipo de conteúdo, nenhum outro canal, para não sermos sugestionados em nossas impressões. Existe, segundo nos informaram por e-mail, um instituto que fez esta revelação, mas em primeiro lugar queríamos esclarecer que essa revelação já tinha sido feita em 1900. O problema era que, na época, era super difícil, quase impossível o acesso às autorizações para pesquisas, os equipamentos, a falta de tecnologia. Eram muitas as dificuldades para seguir com uma pesquisa séria arqueológica. E já mencionamos aqui, vamos mencionar mais uma vez para que não haja dúvidas.
O canal Lightworkers não é místico, nem esotérico, não é astrológico. A nossa missão é ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência de forma consciente, tirando da cabeça das pessoas as falsas promessas e as falsas atualizações. As informações procedem quanto à primordialidade da tal cidade, que, como narramos antes, mostrou realmente uma tecnologia avançada e uma arquitetura incrível. Só queremos fazer também mais uma ressalva. Segundo informações dadas, Ratan significa imperadores ou império dominante. Kinaba significa os que transitam entre os mundos. Vamos lembrar que Nibiru significa o que faz a travessia, ou seja, aquele que anda entre os planetas. Anunnaki foi o termo dado pelos sumerianos aos que desceram do céu à terra. Não era o verdadeiro nome deles. Anunnaki. Então, se Ratanabá é o império para o mundo, nós temos que nos preocupar e não ficarmos iludidos, porque no nosso conceito não vemos isso como algo positivo para a humanidade no futuro. Não para os que estão em processo de despertar e em expansão de consciência, porque o que nós temos visto no mundo, em nível global, hoje, na linha do tempo, no agora, é como os imperadores dominantes estão agindo neste exato momento para tornar de uma vez a espécie submissa, a espécie humana, submissa de uma vez por todas. Então não vemos como isso pode ser bom, nem como esses seres que foram chamados de Anunnaki chegaram em nosso planeta e se estabeleceram, tomaram conta de tudo, nos hibridizaram, demarcaram territórios. E ainda dizem que tais seres, lá nos primórdios da Amazônia, não tinham a intenção de colonizar. Gente, vamos pensar. Eles trouxeram pessoas para ajudar no trabalho, sim, porque eles mesmos estavam cansados, como seres extraterrestres, exigiram a criação de outros seres, os Lulus, que eram os humanos que fizeram o trabalho pesado para eles. Isso lembra alguma coisa a vocês? Então vejam que foram vocês que pediram que nós pesquisássemos e falássemos da nossa análise. Então não reclamem, porque não é a nossa obrigação concordar nem fazer com que vocês acreditem nas nossas pesquisas, mas, como sempre fazemos, expomos informações. O discernimento, o dever de casa, a pesquisa é responsabilidade de cada um de vocês. E a princípio o nome da cidade pode ter sido outro, Akakor. Um pesquisador alemão veio para cá e adotou o nome de Tatunka Nara. E o nome original dele vamos tentar falar, né? Hans Richard Gunther Hauck. Ele acreditava que os cidadãos dessa cidade foram escolhidos pelos deuses para guardar segredos sobre eventos espaciais que aconteceriam no planeta. Gente, estamos viajando na maionese ou essas informações estão batendo e batendo muito bem? Então vamos lá. Segundo o Tatunka, ou Hans, os fundadores eram homens brancos de barba, extraterrestres vindos de outro sistema solar, com forma humanoide e tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. De uma forma coincidente, nós falamos no último vídeo sobre o ser Valiantor, que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés, em cada um deles, segundo as informações do Phil. Então, finalizando, o que nós podemos concluir é que os poderosos do mundo querem apenas o território deles de volta. Não é algo legal para nós. Não é um motivo para bater palma. Os governantes europeus dizem que querem preservar a área que abrange 9 países,
Mas a grande verdade é que querem retomar e reativar o que é deles, apenas isso, que eles acham que é deles. Por isso, toda a floresta é importante. Como habitantes dessas cidades vivem, aí já é papo para outro vídeo. Se você desejar, continue conosco. Se precisar, reveja o vídeo. Use o seu discernimento, tá bom? Use a sua mente em expansão, sua consciência em expansão. Uma ressalva para que não fique nenhum mal-entendido. Não estamos ofendendo nem descaracterizando o trabalho de ninguém. Estamos dando informações pedidas por inscritos incessantemente, tanto que nunca tocamos neste assunto antes no canal, até hoje, que é a primeira vez. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muito discernimento e sabedoria, muitas pesquisas e principalmente muita da verdadeira luz.